Câmara dos Deputados está peitando o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, quando condenou o Ramagem, ele determinou a ordem de perda do mandato do Ramagem automaticamente. Diz que a mesa da Câmara diretamente pode determinar a perda de mandato, que não precisa de votação, porque ele já é condenado e não sei o que lá. Mas olha só, o presidente da CCJ na Câmara discorda disso, diz que não, que precisa ser passado, precisa passar pela votação. Eu acho que está correto, de fato, não faz sentido. É a independência de poderes. O judiciário não manda no legislativo, o cara é deputado, continua deputado. Embora o Hugo Mota tenha tirado o poder de votar do exterior, eu acho um absurdo esse tipo de coisa, porque é bom lembrar que os deputados que estão no exterior são exilados políticos, estão fugindo de uma ditadura judicial que tem aqui no Brasil, ou seja, são vítimas. Né? Eles estão vendendo que, não, como está no exterior sem licença médica, não pode votar. Já é um absurdo isso. Pior ainda seria perder o mandato. Mas eu acho que a Câmara está com vontade de manter, de bancar esse tipo de coisa, até para bater no STF. Por quê? É lógico. Se eles abrirem mão agora no caso do Ramagem, amanhã vai ser com eles, meu amigo. É evidente, é isso que está acontecendo. O STF está virando dono da política no Brasil. O imperador, o Deus Sol de tudo no Brasil. E não pode. A Câmara tem a autonomia dela, né? E também a gente teve aqui o parecer da relatoria da CCJ dizendo que, rejeitando a cassação da Zambelli também, mesmo com a condenação pelo STF dela. Vamos entender esse caso aqui. Será que o pessoal no Congresso criou bolas? Será que o Hugo Mota vai finalmente fazer alguma coisa correta e peitar o Alexandre de Moraes? Eu acho pouco provável. O Hugo Mota é muito beta para isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Tereza Ventania no Vila Americana, Partido dos Trabalhadores do Tráfico e outras pessoas, várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Ramagem, vocês sabem, a gente acompanhou ele aqui, ele está lá na Flórida com a mulher dele, com a filha dele também, com as filhas dele, né? E o caso dele, como ele foi condenado no STF, o STF, o Alexandre de Moraes escreveu uma decisão não que determina a perda de mandato, sendo que ele não tem o direito de fazer isso. O mandato pertence à Câmara. A Câmara pode determinar a perda de mandato do Ramagem, é verdade, mas não é automático, não é juiz que decide isso, não é o STF que decide isso. Né? É lógico que na cabeça do Alexandre de Moraes isso não entra, porque na cabeça do Alexandre de Moraes basta ele querer que as coisas são uma ordem e todo mundo tem que obedecer a ele. Né? Então aqui, o presidente da CCJ na Câmara, aqui, o deputado Paulo Azi, do União Brasil da Bahia, que é presidente da CCJ da Câmara, disse nessa quarta-feira que a cassação do deputado deve passar por votação na comissão e no plenário. Creio que sim, porque é o que diz o regimento e a Constituição, diz que cabe ao plenário decidir. E lembra, vale a pena lembrar por que a Constituição fala que um deputado só perde o mandato com votação na própria Câmara. Sabe por que ela fala isso? Porque os milicos, na época da ditadura militar de merda do Brasil aqui, faziam a mesma coisa, determinavam a cassação de deputados de forma unilateral, e não pode fazer isso. O mandato pertence à Câmara, é o Legislativo que define isso. Né? Se o Legislativo votar e chegar à conclusão de que realmente o Ramagem não é uma vítima, ele é um agressor e coisa e tal, pode ser que ele perca o mandato realmente. Mas a verdade é que está todo mundo sabendo que o Alexandre de Moraes está violando os direitos humanos nesse processo do, entre aspas, golpe dele. Até os jornais principais já começaram a voltar atrás, falando, não, que todo mundo está vendo que é um tribunal de exceção, que é um processo meio estranho, que ele saiu fora da casinha. Então, isso é motivo para anular a porcaria toda do processo, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Se o Alexandre de Moraes, de fato, fez um tribunal de exceção, fez um julgamento de exceção, e ele fez, tá mais do que óbvio isso, até os jornalistas estão começando a tirar o corpo fora, porque estão vendo que isso ficou óbvio, então tem que anular o processo inteiro. Todo mundo é livre, porque, porra, o STF fez merda, né? Então, o caso do Ramagem e da Zambelli e de outras pessoas é um caso clássico de asilo político. Eles estão fugindo de uma ditadura aqui no Brasil, de uma perseguição política absurda deles, feitas pelo judiciário. Então, veja, não é por um acaso que a Constituição diz que o Congresso que tem que decidir se o deputado perde ou não o mandato. É exatamente uma experiência que veio da ditadura anterior que a gente viveu, né, que dizia que, né, que o executivo determinava com decreto que o deputado perdia o cargo e coisa e tal, e eles botaram na Constituição que não, que é o Congresso que decide isso, o Congresso que vai votar nesse caso.
E deve ser mantido isso daí exatamente por quê? Porque ditadura do judiciário não é melhor do que ditadura dos milicos. Ditadura é ruim de qualquer tipo, né? Aqui, ó. O Mota disse que vai acionar a consultoria jurídica da Câmara para analisar a perda de mandato do Ramagem, né? Então, o Mota já está afinando a voz, né? Lógico, o Mota, vocês já sabem que é um beta, né? Um cara totalmente submisso ao Alexandre de Moraes, e está querendo, mais uma vez, denegrir a imagem da Câmara, se submetendo à decisão do Alexandre de Moraes. Mas vamos ver qual vai ser a decisão da consultoria jurídica da Câmara nesse caso. No caso da Zambelli, isso foi lançado para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça. A cassação primeiro passa na CCJ e depois passa na Câmara, né? E foi designado um relator lá, o deputado Diego Garcia, do PL de São Paulo, e ele apresentou um parecer contra a cassação do mandato da parlamentar. Aí você pode falar assim, Peter, mas não adianta nada, porque ela está lá na Itália, ela não pode votar de qualquer forma, o Hugo Mota proibiu ela de votar e coisa e tal. Não, mas faz diferença sim, ela continua com o cargo de deputada do Brasil, ela é uma deputada, continua sendo deputada. Esse é um ponto que os ditadores, né, que os militares, que os milicos faziam também, de caçar mandato de deputado. Não era só questão de não votar. Lembra que na época da ditadura militar não havia isso, porque não havia voto remoto. Então os deputados que fugiam e se exilavam fora do país, eles não votavam por definição, né? Hoje em dia que você tem, em tese, a possibilidade eletrônica de votação remota, né? Naquela época não existia. Mas de qualquer forma, a pessoa perder o cargo é pior do que não poder votar, né? Aí tá aqui a Folha de São Paulo. A mesma Folha de São Paulo que deixou claro que o processo do Alexandre de Moraes é um processo de exceção, que o Alexandre de Moraes cometeu um monte de erros, um monte de exageros, está na hora de voltar para casinha. Estão falando, não, porque a Câmara está fazendo vista grossa e está preservando Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Zambelli, que não pode. Não, pode, é lógico que pode. Eles são exilados políticos, eles são perseguidos pela ditadura do Alexandre de Moraes. Esse pessoal continua insistindo nesse negócio. Não, porque o curioso é isso, né? É uma coisa meio esquizofrênica, né? Os próprios jornalistas da Folha já reconhecem que esse processo do Alexandre de Moraes foi um processo de exceção e que, portanto, por definição, as pessoas são vítimas do Alexandre de Moraes e não réus de um processo, não culpados de alguma coisa, e no entanto, continua achando que não, que tem que cancelar, porque enquanto o Alexandre de Moraes está batendo na direita, tá tudo beleza. Eles só estão reclamando do Alexandre de Moraes agora que o Alexandre de Moraes começou a bater no governo Lula também, que não quer mais o Bessias lá no STF, então agora o Alexandre de Moraes mudou de lado no STF, aí eles brigam com o Alexandre de Moraes. Agora a gente tem que conter o Alexandre de Moraes, agora temos que conter os excessos do judiciário. Não, meu amigo, se conter os excessos do judiciário agora, é para conter tudo, é anular o processo inteirinho. Para pensar, é só óbvio, se realmente o Alexandre de Moraes errou nesse processo, exagerou, então o processo é nulo. Volta tudo a estaca zero, o pessoal é perseguido, não tá fugindo para os Estados Unidos, estão sendo exilados nos Estados Unidos, né? E o mesmo Globo que reconhece que o Alexandre de Moraes errou no caso do Ramagem, no caso de outras pessoas que eles estão acusando, né? Tá aqui dizendo que autoridades precisam investigar a fundo a fuga de Alexandre de Moraes, desculpa, a fuga do Ramagem, né? Porque ele foi para os Estados Unidos e não pode, como é que ele conseguiu isso? Ele estava proibido de deixar o país, deveria ter entregado seus passaportes e nada disso bastou para que escapasse da justiça, para que conseguisse asilo, né? E a coisa fica tão clara que o Ramagem desafiou o Alexandre de Moraes a mandar o pedido de extradição para os Estados Unidos. Vai lá, Xandão, se você acha que realmente, né, você tem razão e eu sou culpado de alguma coisa, manda o seu pedido de extradição. Por quê? Porque o Ramagem vai fazer a festa com isso lá. Vai mostrar o processo para as autoridades americanas, que só fica provado que ele é inocente, né? Lembra que o caso do Ramagem, ele é acusado de ter usado a ABIN para favorecer o Bolsonaro, depois que ele já tinha saído da ABIN. Ou seja, a acusação contra o Ramagem não se sustenta, não tem nenhuma lógica. Aliás, como todo esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não tem nenhuma lógica. Isso não é nem questão de ter prova ou não ter prova. Não tem lógica, não faz sentido a acusação que é feita nisso daqui, né? E, de fato, ele está desafiando o Moraes a mandar o pedido de extradição para os Estados Unidos, porque ele sabe que não vai pegar, né? E a PGR e a Polícia Federal veem um caminho difícil para a extradição do Ramagem. Eles dizem que é porque vai cair na mão do Marco Rubio, porque vai cair na mão do Trump e não sei o que lá, e que não vai conseguir. Não. O processo é muito mais simples, é porque eles sabem que não tem nada de prova naquele processo. Eles sabem que o processo é ridículo. É um processo de perseguição política clara, que se chegar lá nos Estados Unidos, vai ser usado para punir mais o Alexandre de Moraes e as pessoas ligadas a ele, e não para extraditar o Ramagem, né? Essa é a preocupação do pessoal aqui, ó. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República avaliam
avaliam que não faltarão dificuldades para conseguir a extradição do Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos, fugiu não, que pediu asilo nos Estados Unidos, asilo político devido à perseguição por uma ditadura aqui no Brasil. As autoridades que acompanham de perto o processo acreditam que a extradição deverá enfrentar muito mais obstáculos que a da deputada Carla Zambelli. De fato, muito triste que a justiça da Itália esteja conivente com os brasileiros aqui, né? Muito esquerdismo lá na Itália, infelizmente. A gente tem mais uma informação aqui, parece que ele fugiu pela fronteira com a Guiana mesmo, olha só, segundo a apuração da Polícia Federal. Ele foi para Roraima, atravessou em direção à Guiana, e lá na Guiana ele pegou um avião para os Estados Unidos. Pode ter pego um avião de passageiros normal, para isso ele teria que ir até a capital da Guiana, que é Georgetown, né? Seria uma viagem longa, tá? Ou então ele pode ter pego um voo fretado, né? Pode ter feito um táxi aéreo, pegando um avião ali em algum aeroporto na Guiana e atravessando para os Estados Unidos, que ele é relativamente perto dos Estados Unidos, né? Extradição de Ramagem ficará a cargo de Rubio, apontam especialistas, só na fase final. Diga-se de passagem, a extradição da Zambelli também vai passar pela Meloni, né, pela Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. Só que eles poderiam, da mesma forma, entrar com pedido de extradição. A primeira parte do pedido é feita pela justiça, né, do país, né? E só a decisão final que é do governo, do executivo. Mas se a justiça decidiu pela extradição, fica muito chato para o primeiro-ministro ou o secretário de Estado negar essa extradição. Só que no caso, o problema é esse, né? Eles dizem que a dificuldade é por causa do Rubio, por causa do Trump, mas não é. É porque eles sabem que o caso dele é muito frágil mesmo, né? Além disso, tem um outro absurdo nessa história. A esposa do Ramagem teve o celular dela apreendido por ordem de Moraes. Lembra, o Ramagem foi primeiro, a esposa e as filhas dele viajaram depois para os Estados Unidos. Ela não é acusada de nada, ela é só esposa do Ramagem. No entanto, o Alexandre de Moraes sequestrou o celular dela, o que é um absurdo. Mais uma punição a pessoas que não são investigadas no Brasil, mais escancarado o caso da perseguição política aqui, esse processo 100% nulo de pleno direito, esse processo inválido que é um processo político feito contra Bolsonaro, né? Mais um absurdo nessa história aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.